Bom, dentro da história da paciente, é muito importante que eu sempre coloco o paciente porque eu tenho uma linguagem médica, né? Enfim, sintam-se acolhidos de todas as formas. Eu sei que aqui no curso tem pessoas que são profissionais da assistência à saúde, tem doulas, vocês que são pacientes, tem tentantes e tem pessoas que já são gestantes. Eu tenho certeza absoluta que todas conseguirão aproveitar de alguma forma o conteúdo desta aula e também das demais. Então, fique à vontade, aproveita aí para a gente conseguir compartilhar algumas coisas e que vocês tenham o máximo de aproveitamento. Dentro da história da paciente, é muito importante a gente conhecer a história social e os distúrbios, né, sociais que envolvem as doenças, as desordens sociais que levam o paciente, a pessoa, o indivíduo a adoecer. É muito importante a gente entender que o que está à nossa volta, o contexto social que nos envolve, relaciona diretamente com a nossa saúde. Então, aquela criança que mora numa cidade onde não tem esgoto tratado, onde o esgoto corre a céu aberto e ele brinca de bola na rua e a bola toda hora cai no esgoto e ali ele manuseia essa bola e ele bota essa mão na boca e ele, enfim, essa criança ela tem muito mais chance de adquirir uma doença, por exemplo, por esse tipo de veículo, né, as doenças intestinais, por exemplo, as parasitoses, por exemplo, as verminoses, por exemplo, do que uma criança que vive, sei lá, num bairro nobre da cidade de São Paulo, trancafiada dentro de casa, mexendo no computador, por exemplo. Essa criança, nós estamos aí no auge do coronavírus, né? Então, só para você conseguir compreender os dois cenários, qual criança você acha que estaria mais exposta a adquirir alguma doença? A que está lá no meio do esgoto ou a que está trancada dentro de casa? Então, esse contexto social, ele relaciona diretamente com a nossa saúde. É muito importante que você saiba disso para que você consiga compreender lá na frente todas as coisas que estão relacionadas a este processo como um todo. A história da doença ela é muito importante ser conhecida. Por quê? Porque às vezes essa mulher já traz, esse casal, essa família, além do seu histórico social, ele já traz consigo uma história de doença pregressa. Então ela pode já ser portadora de uma doença autoimune, que está diretamente relacionada a alguns desfechos ruins e desfavoráveis na gravidez. Ela pode já apresentar uma anemia, por exemplo, que está relacionada, nós vamos ver lá na frente, a parto prematuro, por exemplo. Ela pode estar apresentando coisas que a gente normalmente dá menos importância, mas que na gravidez tem uma exacerbação muito grande, como, por exemplo, pacientes que já trazem consigo crises de enxaqueca, por exemplo, na sua história. Então é muito importante a gente conhecer isso. E, obviamente, a gente também precisa conhecer todo o histórico gestacional desta mulher. Se ela já engravidou alguma vez, se ela já teve alguma perda, é óbvio que isso vai me guiar para algum tipo de pensamento específico. A gente precisa saber se ela é tentante, há quanto tempo ela vem tentando, se ela tem alguma dificuldade de engravidar, qual é a relação dessa dificuldade, se ela é feminina ou se ela é masculina. A gente nunca relaciona com um casal infértil denotando que a mulher ou o homem tem um problema e carrega consigo um problema. Na verdade, a gente sempre fala de um casal infértil e não de uma pessoa em si, né? Porque quem está tentando engravidar, ela tem um parceiro, ou vice-versa. Então a gente nunca fala especificamente de uma mulher ou de um homem que tem algum problema de infertilidade, é sempre o casal. Então, conhecer esse histórico gestacional, se ela já teve filhos, qual foi a história desse parto, qual foi a história dessa gravidez, o que essa mulher apresentou ao longo dessa gravidez, se ela teve alguma alteração de saúde ao longo da gravidez que teve impacto ou não sobre a saúde dela, sobre a saúde do bebê, qual a condição este bebê nasceu, qual foi o peso que esse bebê nasceu, como esse bebê se apresentou no primeiro ano de vida. Tudo isso é extremamente importante para que eu consiga ver esse paciente de forma global e também individual. Isso é extremamente importante. Bom, dentro do planejamento estratégico, a gente tem algumas coisas que são muito importantes para esta primeira fase, que a gente chama de pré-concepcional. Primeiro, a gente precisa traçar se existe um problema, com a relação do tempo com este problema. Eu vou traduzir isso para vocês entenderem. Se eu tenho um quadro de anemia, eu sei que essa anemia precisa ser tratada com medicamentos via oral e essa mulher tem uma absorção relativamente baixa a este nutriente, quanto tempo eu estimo para que essa mulher esteja recuperada desta anemia ou de qualquer outra disfunção metabólica, por exemplo, para que eu consiga liberá-la para engravidar?
Então, o tempo e o problema é extremamente importante a gente conhecer. E para cada tipo de problema, eu tenho um tempo pré-determinado, previamente conhecido ou, no mínimo, imaginado. E ainda assim, eu preciso imaginar que eu posso ter que estender esse tempo. Tá? Então eu posso, por exemplo, julgar que essa mulher ela vai responder bem aos tratamentos clínicos e muitas das vezes ela pode não responder a esse tratamento clínico e acabar prolongando mais esse tempo, né? Então eu preciso traçar, depois de identificar o problema, eu preciso relacionar a ação que eu vou tomar para cuidar desse problema com o tempo. Então, ou seja, se eu identifiquei que essa mulher tem um quadro de anemia, eu preciso identificar qual tempo eu preciso levar para tratar essa anemia. E aí eu denoto que para tratar essa anemia eu preciso, como ação, utilizar medicamentos via oral. E aí eu preciso imaginar quanto tempo eu gasto para tratar essa doença com medicamentos via oral. E aí eu posso pensar, por exemplo, em mudar a estratégia caso eu não tenha uma boa resposta. Olha, eu determinei que mais ou menos 3 meses a gente ia repetir os exames para ver se havia recuperado, e aí repetimos o exame e essa mulher não houve a melhora que a gente esperava. Então será que não era hora da gente, por exemplo, mudar a estratégia e traçar um novo plano de conduta, um novo plano estratégico para que essa mulher tenha a melhor resposta para o tratamento? Então eu posso mudar, por exemplo, a medicação de via oral para via endovenosa. Daí eu tenho então um problema e eu determino qual tempo eu vou gastar para tratar esse problema. Eu também tenho uma ação para executar, para tratar esse problema. E depois disso, eu tenho todo um período de manutenção para que eu não tenha de novo uma recidiva desse problema. Com isso, eu consigo aproveitar ao máximo aquele planejamento estratégico que eu defini para tratar este problema. Bom, o exame físico, ele não é um fator opcional para quem está cuidando de uma paciente. É muito comum nos dias de hoje a gente terceirizar isso através de exames. Há pouco tempo atrás, onde a gente tinha pouco acesso às tecnologias, a gente identificava muito mais problemas com o próprio exame físico. Hoje em dia a gente determina que muitas das vezes o exame físico é substituído pelo exame complementar. É muito importante a gente saber que muitos exames complementares são indispensáveis, mas é muito importante saber que a gente precisa examinar o paciente na sua integridade. Então, caso você não tenha sido avaliada de forma coerente, conforme determina lá todos os manuais de assistência ao paciente, você precisa, obviamente, entender que você pode não estar sendo bem cuidada. Você pode não estar sendo bem observado. Então, todos os órgãos do corpo precisam ser examinados com muito cuidado. Cabelo, pele, unha, as mucosas, todos os sistemas, as glândulas que são avaliáveis, como por exemplo as salivares. Isso me traz respostas, por exemplo, até de acordo com a absorção de alguns nutrientes, eu consigo através do exame físico. E não só por isso, para que eu consiga identificar aquelas doenças que às vezes estão ocultas e que nem ela, nem o paciente sabe ainda que possui determinada doença. Então é muito importante a gente ter como consciência de que todos os sinais e órgãos, partes do corpo podem ser e precisam ser examinadas previamente para que a gente consiga determinar que você está em perfeito estado de saúde para gerar um bebê. Eu queria trazer esse conceito para vocês aqui. É muito importante vocês saberem, para a gente entrar na parte mais estrutural da aula, a parte mais voltada para as questões metabólicas, que é muito importante para esse período, eu queria trazer para vocês esse conceito que está atualmente mundialmente conhecido e falado. Já existem aí diversos congressos sendo feitos especificamente com este tema, a Hidden Hunger, que na verdade é o que a gente chama de fome oculta, né? A tradução ao pé da letra para este termo é conhecido mundialmente com este nome, mas a tradução ao pé da letra para o português é como se fosse uma fome oculta. Eu particularmente não gosto desse termo, porque a fome leva a um pensamento como se fosse uma sensação que o corpo tem, né? Eu estou ou não estou com fome. E na verdade não é esse. Muito embora este seja o termo utilizado, eu gosto mais de usar a desnutrição oculta. Então eu coloquei como subtítulo a desnutrição que ninguém vê. Por que isso é muito importante?
Porque as carências nutricionais que o nosso corpo pode apresentar, elas podem não serem visualizadas por muitos anos. Então, assim, uma pessoa que tem anemia e começa a desenvolver fraqueza, começa a desenvolver queda de cabelo, fraqueza das unhas, por exemplo, esta pessoa, na verdade, apresentou ano antes, pelo menos, ou muitos meses antes, uma deficiência da concentração de ferro, ou para as anemias que são derivadas da ausência de ferro, né? Ou deficiências de vitaminas do complexo B, como por exemplo a B12, para as anemias que são por causa de deficiência de B12, as megaloblásticas, por exemplo, ou de algum outro nutriente. Mas essa doença é uma doença que evolui futuramente com um sintoma muito clássico e que a paciente às vezes busca tratamento e acaba descobrindo. Agora, existem mais de 300 outras alterações que podem acontecer com nutrientes que ficam ocultos às vezes para a vida toda e que vai apresentar lá nas 60, aos 50 anos de vida uma deficiência de massa óssea porque ao longo da vida você teve um déficit de cálcio, por exemplo, ou um déficit de magnésio que ajuda ali diretamente na composição e na adequação do cálcio ósseo, por exemplo. E a gente só vai ver isso 60 anos depois. Olha que coisa absurda, entende? Então será que não vale a pena eu ficar de olho nesses nutrientes para que eu consiga tratar de forma precoce e corrigir essas alterações metabólicas muito antes que ela cause algum dano no meu organismo? Claro que sim. E a outra coisa que precisa ficar muito ciente para nós aqui que estamos discutindo um período pré-gestacional, como eu posso estar com o meu organismo com algum déficit que está oculto, que eu não estou vendo, e engravidar e achar que esse indivíduo está sendo gerado de forma perfeita se nem o meu corpo está perfeito, se nem o meu corpo está nutrido adequadamente. Então, se eu não estou nutrindo o meu próprio corpo adequadamente, como eu posso imaginar que o corpo daquele bebê vai ser gerado de forma adequada? Sendo que tem nutrientes e metabólitos, macro e micronutrientes, sais minerais, que estão diretamente relacionados, por exemplo, à síntese do DNA. E a gente sabe que o que mais ocorre para um ser gerado é o quê? A duplicação do DNA lá dentro da célula. Lembra que a gravidez acontece pela união de duas células que trazem as suas informações genéticas. Esses núcleos, essas informações se fundem em um único DNA e aí ele começa a se replicar, a se dividir e cada célula recebe uma informação específica para formar uma célula específica de algum órgão ou sentido do nosso corpo. Ou seja, o tempo todo, até a gente morrer, a gente está fazendo replicação de DNA. Então, como pode a gente imaginar que se o nosso organismo tiver algum déficit nutricional, nós não estaremos comprometendo diretamente a saúde do nosso bebê? E sim, nós estaremos comprometendo. Então, é muito importante. A Organização Mundial de Saúde traz essa informação que, assim, é muito chocante. Mais de 2 bilhões de pessoas sofrem por desnutrição oculta, ou fome oculta, ou hidden hunger. É muito importante vocês saberem isso, porque assim, está do seu lado, está na sua casa, está aí talvez com você e você não sabe. Eu mesmo vou te contar a minha própria história. Eu, obviamente, passei por um tratamento que gerou em mim um emagrecimento muito grande nos últimos anos, e obviamente isso leva a uma deficiência de vários fatores, né? E aí quando eu fui investigar, eu tinha substâncias assim, muito boas. Por exemplo, a minha concentração de ferro é altíssima no organismo, porque eu sou um alto consumidor de proteína animal, que é uma boa fonte de ferro, mas em compensação, outros componentes que também tem na proteína animal, eu tinha em quantidades muito baixas, como por exemplo o magnésio, como por exemplo o selênio. Então eu precisei ativar e melhorar condições específicas no meu organismo, porque senão eu não ia dar conta de viver com saúde. Bom, então é muito importante vocês terem noção desse termo, ele existe e a gente precisa ficar atento a isso, por isso que a gente suplementa as pessoas hoje em dia e eu vou te explicar melhor um pouco mais adiante. Bom, os artigos, por exemplo, da PubMed já traz concentração máxima de informações científicas a respeito desse tema. Então, por exemplo, na segunda Conferência Internacional de Nutrição, o tema da conferência foi a fome oculta,
a Heidhunger. O Colégio Mundial de Nutrição, ele traçou um perfil e aí colocou aí as perspectivas de mudanças que precisam acontecer para que eu tenha um menor impacto da fome oculta no mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, neste mapa aí a gente consegue visualizar em laranja, quanto mais forte a cor do laranja, maior é a concentração da população com fome oculta. Obviamente os países pobres, eles têm um prejuízo maior, né? Alguns países ali do Oriente Médio e também da África, principalmente a região da África subsaariana, que é a região mais pobre da África, mas observe bem que aqui no Brasil a gente tem ali uma coloração de laranja, as partes em cinza, muito embora sejam países ricos, né, não significa que não tenha, significa que não há informação suficiente, não passaram esses dados para a Organização Mundial de Saúde, e aí acabou que isso não foi identificado. Estão ali representados em cinza. Mas observa que se eles passassem, certamente eles teriam algum tom de laranja ali também. Então, ou seja, é um problema que pega o mundo todo.